a Deus. Vocês estão sendo abençoados. Que bênção é poder ver o que Deus está fazendo. O ano passado, assim que terminou a conferência, eu fui orar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez. O Senhor disse para mim 2 temas, um para esse ano e um para o próximo ano. E esse ano seria a unidade da fé. E eu fiquei impressionado com essa passagem, porque nós já lemos elas, temos o costume de ler, e nós focamos nos dons que Deus deu para a igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Né? Está lá em Efésios 4, abra aí sua Bíblia em Efésios 4, ele diz assim: Ele mesmo concedeu, ou seja, um apóstolo, um profeta, um evangelista e um mestre concedido por Deus, não é qualquer coisa, porque Deus só dá o que é bom. Amém? A primeira coisa para você prosperar na vida é aprender a reconhecer aqueles que Deus lhe deu para instruir a sua vida, para serem referências dele para a sua vida. E quando isso acontece, você destrava automaticamente algo que só aquela unção que você se alimenta carrega. E aí o Espírito Santo me disse algo tremendo aqui, olha só: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, mas a visão é única, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não seria só de uma denominação, seria do corpo dele. Depois ele diz: até que todos do corpo dele cheguem à unidade da fé. Então, por que tem tanta diferença entre uma igreja e outra? Como é que nós temos a mesma Bíblia e pregamos coisas diferentes, tendo o mesmo Espírito? Como é que uma igreja crê em cura e outra crê que Deus coloca doença? Como é que uma igreja crê em prosperidade e o outro crê que Deus não quer que ela prospere? Se estamos lendo a mesma Bíblia, debaixo da influência do mesmo Espírito, mesmo que a forma seja diferente, porque é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas a verdade não pode mudar. O que estamos ministrando é a verdade, não importa se falada por um profeta, se falada por um pastor, se falada por um apóstolo, é a verdade que deve estar em jogo. Se o homem é apóstolo e não está falando a palavra, ele está mentindo. Se eu sou profeta e não estou falando a palavra, é uma mentira. Então, só existe 2 reinos alimentados por 2 coisas. Um, alimentado pela verdade, e o outro alimentado pela mentira. Então, como nós podemos crescer no mesmo nível de fé, se eu aqui escuto uma coisa de um profeta, e escuto outra coisa do apóstolo, e escuto outra coisa do mestre, e diz: não, mas é porque estão chamados diferentes. Mas a verdade é a verdade em qualquer boca. Estão comigo? Presta atenção agora o que ele vai nos dizer. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Se nós formos olhar para a igreja hoje, um tem uma fé assim, outros têm uma fé assim, outros, a maioria é pequenininha. Então, como é que se constrói um templo desse, onde uma coluna é alta e a outra é baixa? Como é que ficaria o telhado? Como é que ficaria aqui atrás se essa coluna aqui de trás fosse a metade, e essa completa, e aquela no começo, e fôssemos fazer uma laje aqui, como é que ficaria essa cobertura? Então, se nós estamos fazendo algo para Deus, não importa a cidade, o lugar, o chamado e o estilo, se é a palavra e é o Espírito, tem que ter um crescimento de forma unânime. E não importa onde eu esteja, nós vamos crer da mesma forma, com o mesmo Deus, porque Ele quer que haja unidade. E quando o Senhor ministrou isso para mim, Ele disse: eu quero que você ensine sobre isso para a minha igreja. Entenda, ensine. Ensino é colocar fundamento, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Então, nós estamos vivendo num tempo em que a Bíblia diz: vai se multiplicar a iniquidade. Se multiplicou ou não? Qual é o resultado da multiplicação da iniquidade? O amor de muitos esfria. Tem esfriado ou não? Aí
Aí a pergunta é, quando ele vier, vai achar fé na terra? Olha a sequência de coisas. Não quero estar nessa estatística, e eu não vou estar nessa estatística, daqueles que Deus procura e não tem fé na terra. Estão comigo? Agora, como é que nós elevamos o nível? Primeiro, depende do mesmo nível de instrução. Agora, o problema talvez não esteja no emissor, esteja no receptor. Ok? Então, o receptor é a chave para que aquilo que foi emitido seja recebido. Então, nós não estamos vendo, nem sentindo, nem ouvindo, mas tem ondas de rádio passando aqui, até que uma frequência modular entre e nos traga o que está sendo dito ou cantado nas frequências que estão passando aqui. Então, não tem como nós ouvirmos Deus e o nosso nível de fé não subir. Estão comigo? Não tem como ouvir Deus e nosso nível de fé para cura não subir, para prosperidade não subir. E aí o Senhor disse, fé recebe. Se eu não estou recebendo, tem alguma coisa errada com a minha fé. Eu estou crendo que Deus é fiel, eu estou crendo que Deus pode, mas eu não estou crendo que Ele vai fazer. Porque fé não crê só que Deus pode. Fé diz que Deus vai. Estão comigo? Fé isenta Deus de preferências. Preste atenção nisso. Fé isenta Deus de preferência. Porque ninguém vai poder chegar diante de Deus. O Senhor deu mais a ele porque ele confessou 300 vezes. O Senhor deu mais a ele porque ele orava mais, porque ele jejuava mais. Bem, Deus vai dizer, quem crê, recebe. Aleluia. Veja bem, se alguém chega para você e diz assim, Deus curou fulano. Não, Deus não curou fulano, Deus curou todos. Fulano recebeu a cura. Porque se Deus curou fulano, e Beltrano estava crendo e não foi curado, o que é que nós podemos dizer? Deus curou um e não curou o outro. Só que ele curou todos. Para não haver injustiça, ele curou todos. Aí declarou, quem crê recebe. Ele prosperou todos, quem crê recebe. Então, da onde parte a palavra da fé? Eu e você precisamos entender. Da onde vem a palavra da fé? A palavra da fé vem da obra consumada. Vê se vocês entendem o que eu estou dizendo. Quando Jesus sobe na cruz e diz, está consumado, é daí que vem a palavra da fé. Porque ela não se baseia em obra humana, nem do meu esforço. Porque o que é que acontece com o meu esforço? Ele anula a obra que já foi feita. Então você não luta para conquistar. A única luta que você tem que ter é trabalhar para entrar no descanso. E você entra no descanso crendo. Porque quem crê, entra no descanso. Uau! Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Vem aqui, pastor Raimundo, por favor. Vou dar um exemplo aqui com o pastor Raimundo. Faz de conta que ele é Jesus, ok? Ele é o único, Jesus é o único. Só ele salva. Só o nome dele tem poder. Só ele ressuscitou. Só ele assentou à direita de Deus. Só ele recebeu todo o poder e autoridade. Correto? A obra dele foi completa. A obra dele foi perfeita. Tem quem ocupe o lugar dele? Ele é único. Ok? Qualquer um fora dele é zero. Ok? Ele é um. Fica para lá. Isso aí, meu pastor. Ele é um, ok? Agora, se o zero, somos nós, que sem ele não somos nada. Se o zero for para frente dele, desvaloriza. Ele perde o valor, ele passa a ser 0,1. Se entrar outro aqui, quanto mais 0 entra aqui, mais ele fica pequeno. Por isso que ele diz, não é na sua força. Agora, veja que coisa interessante. Se o 0 entra aqui, ele se torna à esquerda. Se o 0 entra aqui,
Valoriza ele. Sabe para onde ele vai? Não é um? Se entrou um 0 aqui, quanto é que ele passa a ser? E se entra outro aqui? E a outra lá? E outro lá? E não importa quantos zeros somos, desde que estejamos no lado certo. O melhor lado para você estar é reconhecer que Ele é o Senhor, que o que Ele falou é verdade. É aqui que a fé sai de 0 para 1000, para 1 milhão, para 10 milhões. Vocês estão comigo? Só que quando eu me coloco aqui, ó, Jesus fez, mas se eu não orar, anulei. Jesus disse que eu sou curado, mas deixa eu fazer alguma coisa, eu vou jejuar essa semana para Deus me dar o poder. O que é que eu estou fazendo? Quando esse aqui já disse, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, fique em Jerusalém até que eu, número 1, envie para você. Agora eu tenho poder. Agora eu estou recebendo, não por uma conquista, a conquista é dele. Foi ele quem conquistou. Eu apenas recebo. Então, quando eu luto para ter algo que ele conquistou, eu estou indo para a posição de anular. Eu tenho que orar, eu tenho que meditar. Eu não faço isso para ter. É resultado de quem eu sou nele. A obra é dele. Foi ele quem pagou o preço. Foi ele quem conquistou. Foi ele quem derrotou Satanás. Foi ele quem reduziu a 0. Foi ele quem ressuscitou dos mortos. Quem recebeu todo o poder e autoridade. É daqui que vem a palavra da fé. Então eu não digo que sou curado porque eu me senti curado. Se eu falo isso, eu anulo a obra. Eu sou curado e agora eu estou bem demais. Estou prosperado. Meu amigo também, estou trabalhando muito. Olha, estudei demais e cheguei aqui. Eu anulo. Porque quem foi que se fez pobre? Para que eu me tornasse o quê? Como é que eu me torno rico? Aceitando. Então, já que é para que eu conquiste, então quem tem que lutar sou eu mesmo. E a maioria dos crentes estão aqui. E quando eles lutam que conseguem ou perdem, Senhor, por que o Senhor não fez nada? Oh Deus, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu estou no lugar errado. Então, o nível de fé está diferente ou não? Quem deve ser primeiro? Porque dele, por ele e para ele. Cada carro, cada casa, cada dinheiro, cada sucesso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aí eu estou no lugar certo, reconhecendo que não é na minha força. Embora ele diga para mim, você vai fazer obras maiores. Eu sou um 0, mas me colei com ele, virou 10. Outro chegou aqui e virou 100. Agora chegamos a uma coisa chamada unidade. Então, esse 0 aqui não pode falar uma coisa e o outro 0 dizer outra coisa. A não ser que estejamos fora dele. Aí cada um diz o que quer. Mas uma hora que eu preenchi nele, nem 0 eu sou mais. E o bom é que ao chegar aqui, ele é altamente valorizado porque ele veio para me tirar da maldição, da pobreza, da miséria. Fora dele, eu não sou nada, eu sou. Mas nele, abençoado, justificado, redimido, santificado. Hoje, pelo amor de Deus. Paulo enfatiza mais quem ele é em Cristo do que quem ele é nele. Quando ele olha para ele, ele diz, olha, considere tudo como esterco. Para que eu possa ganhar quem? Ganhar Cristo. Como é que você carrega o maior e se sente o menor? Se o maior está dentro. Porque o que vale é o que se você carrega dentro. Se um carro forte aqui passar na sua frente aqui, com R$1 milhão, quanto que aquele carro forte vale? O que ele carrega dentro.
Não é o preço do carro, é o que ele carrega dentro. Você entende? É quem você carrega que lhe valoriza. Na minha altura, não tem como eu caber dentro dele. Mas em Cristo, o maior é que está dentro. Estão comigo? Uma salva de palmas para o pastor Raimundo de Jesus. Presta atenção. Para termos a mesma unidade, precisamos do mesmo nível de instrução, da mesma mentalidade bíblica e da mesma influência espiritual. Primeiro, a Bíblia diz assim, ela não é de particular interpretação. Então, não podemos ter a nossa mentalidade influenciando a mentalidade de Deus na palavra escrita. Por isso, o que precisamos é meditar, e a meditação gera relacionamento. E é no relacionamento onde tudo acontece. Então, o irmão Ed do Friends orou por uma mulher. 15 anos depois, ele passou na frente de uma casa e Deus disse, essa casa é sua. Ele disse, amém, pai, muito obrigado, é minha. Chamou a esposa dele, Nancy, e disse, essa casa é nossa. Deus disse que essa casa é nossa. A filha daquela mulher era da igreja deles. E disse, minha mãe está vendendo a casa. Ele disse, pois está certo, diga a ela que Deus disse que aquela casa é minha. Aquela mulher ligou para ele e disse, pastor, Deus tinha falado comigo que era para dar essa casa a você. Há 15 anos atrás eu fui na sua igreja, estava com câncer, perto da morte. Você orou por mim e eu fui curada. Vê se você entende. Como Deus já trabalha na frente daquilo que você sonha ter. A casa já era dele há 15 anos atrás. Tem coisas que é sua, que Deus já lhe deu. Talvez pessoas estão retendo, mas essa conferência vai fazer Deus dilatar coisas. E eu declaro uma nova unção do Espírito Santo sobre sua vida. Seu nível de fé vai crescer e você vai crer para casa nova, carro novo, coisas grandes, coisas novas, prédios novos. Diga para o seu vizinho, chegou a sua vez e a sua hora de possuir aquilo que Deus tem para você. Diga para o seu vizinho, seu nível de fé sobe, dependendo do nível de instrução, do nível de mentalidade bíblica e da mesma influência espiritual. Para de assistir qualquer coisa no YouTube, só porque talvez o cara lá seja mais famoso do que te instrui. Vocês estão comigo? Não vá pela fama. Você precisa entender que seu ouvido é a porta de entrada para a fé e vitória, como também é a porta de entrada para a derrota, é a porta de entrada para a cura. Então, se você está ouvindo qualquer coisa, no dia da pressão você não terá nada. Enquanto você não for seletivo no que ouve, não terá fé focada no que precisa. E quando você precisar de algo, não vai ter fé para aquilo, porque fé trabalha com foco. Ok? Você vai dizer a este monte. Jesus não diz a estes montes. A este monte. Ele falou com a figueira. Depois ele falou com o vento. Depois ele falou com o mar. Falou com a onda. Então ele fala direcionado. Toda fé espalhada nunca tem resultado. Aprenda a focar, porque o nível de fé, degrau em degrau, não degraus, degrau em degrau. O degrau que você sobe, você tem que andar, porque você pode subir um degrau por uma transferência de unção, você pode subir um degrau por alguém empurrando, você pode subir um degrau na sua força, mas o degrau de Deus não é como aquele ali, ó. É curtinho, você bota 1, 2, 3. O degrau de Deus é você sobe aqui, anda em fé até lá, até que Deus deu outro degrau para você subir. Vocês estão comigo?
Por isso que é de fé em fé. A fé que você teve para essa situação que você enfrentou um tempo atrás, ela precisa crescer, porque o adversário que você venceu lá, talvez não venha com a mesma arma que perdeu para você. Então Davi enfrentou Golias e não sabia que ele tinha mais 4 irmãos que queriam matá-lo. Mas quem ele treinou, venceu para vencer, para Davi não ir, venceu ele. Aleluia. Estão comigo? Então, a fé, para termos o mesmo nível, precisa estar focada na obra consumada de Cristo. E em Cristo nós já sabemos que fomos curados. Então, Cristo é a obra finalizada. O que é a ressurreição? É a maior declaração da derrota de Satanás. Porque se Jesus morre e não ressuscita, quem tinha vitória era Satanás. Mas se Jesus ressuscita, acabou de uma vez por todas todo o projeto do diabo. Então, você não parte de doente para ser curado. E a maioria dos crentes estão ali. Se eles estão enfrentando a doença, eles vão crer para a cura. Bem, a cura já está finalizada. Você não parte da doença para a cura. Você parte da cura para mais cura, até que haja saúde divina. Se a obra está finalizada, nós devemos partir do fim para o começo. Porque o nosso começo pode ser pequeno, mas o fim é glorioso. Então eu chamo aqui como se já fosse. Estão comigo? Alguém já deve ter feito uma casa ou construído alguma coisa, a planta já vem pronta. Você vai começar cavando buraco, mas ela já está pronta. Na imagem já está tudo feito. É justamente por aquela imagem que você está trabalhando. E se você fizer exatamente como está na planta, vai ter exatamente o que está na planta. Aleluia! Diga para você assim, você já é curado, redimido, próspero e abençoado. Diga, você não parte da doença para a cura. Você é um curado protegendo sua cura. Você é um rico protegendo sua prosperidade. Você não vai ser rico, você não vai enriquecer. Cristo já se fez pobre para que você se tornasse rico. Fala bem alto, eu sou rico. Eu sou curado, eu sou justo, eu sou abençoado. Agora diga, o que eu sou vai definir o que eu tenho. O Espírito Santo me disse algo interessante hoje à tarde. Que eu, ou qualquer outro homem na terra, não tem mais ou menos de Deus do que qualquer outra pessoa tem. Primeiro, o Espírito Santo em mim não é o menos inferior ao seu, nem o seu é menos inferior a mim. É o mesmo Espírito. É a mesma fé e a mesma palavra. Então, por que um está nesse nível e outro está nesse nível? Consciência do que tem. E nada mais. Porque a Bíblia diz, ele é o mesmo em tudo e em todos. Porque é ele. Então, o pastor Cris vem e põe a mão, um paralítico anda. Eu venho e põe a mão e ele fica no mesmo lugar. Então, por que Deus está usando ele fazendo as coisas se é o mesmo Deus? É ou não? Não é o mesmo Deus que está nele, está em você? Por que está fazendo lá e não está fazendo aqui? Porque um diz assim, avião vem, no outro dia chega. E o outro, em nome de Jesus, bicicleta vem, e no bicicleta nunca chega. Porque um chama 5 milhões e vem, e o outro chama 100 reais para pagar uma conta e inteirar uma água de luz, e o dinheiro não chega, se é o mesmo Deus que supre cada uma necessidade. Consciência. Aí o pastor Cris disse, eu vou viver isso aqui. Aí passou 3 anos e meio, quase 4 a 5 horas por dia, lendo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmão Kenneth Copeland, que era pobre, ele disse que era tão pobre que a pobreza chegou para ele e disse: nem diga que você é pobre, senão me envergonha. Foi para a Bíblia e começou a ler. Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Ele se fez pobre para que eu fosse rico. 2013, quando fomos em Chicago, ele tinha acabado de dar o 32º avião. O mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Espírito, mas não a mesma consciência. Qual é a nossa problema? Onde é que está na Bíblia? Olha por mim. Aleluia. Oh, eu tenho que achar alguém que crê para orar. Nele não crê. Estão comigo? Quem tem consciência tem relacionamento. Quem tem relacionamento tem consciência. Então ele não lê Bíblia porque tem problema. Ele não vem para a igreja porque precisa de um milagre. Ele já vive aquilo. Elias foi mais por causa da viúva, senão ela morreria. Porque ele já estava sendo suprido todo dia. Ele já vivia provisão todo dia. Mas a ida dele era para a viúva não morrer. Deus não te leva a lugares só por levar. Deus não leva pessoas a você só por levar. Não era Elias que precisava de milagre. Alô? Não era Elias. Era aquela mulher. E Deus sabia o momento exato. Ele ia comer e morrer. Mas ninguém morre se não comer a semente. Você só morre se comer a semente. Porque semente não se come. Estão comigo? Mas ninguém tem fé para dar semente se não tiver consciência do que a semente pode fazer. E Jesus disse: a semente é a palavra. Se a semente não cair e não morrer, fica só. Então tem muita gente com a semente na mão, segurando a semente, em vez de plantar ela. Se você não plantar a semente, ela não morre. Se ela não morrer, o futuro glorioso não vem. Então a palavra como semente precisa morrer em você, matar sua vontade e extrair o novo homem que está aí dentro. Tem uma unção poderosa na sua vida que destrói qualquer jugo. Qualquer jugo. Você será o próximo milionário da sua família. Você será o próximo milionário da sua família. Vou dizer de novo, você será o próximo milionário da sua família. A semente é tão poderosa que ela expande de 1 para 30, de 30 para 60 e de 60 não vai 90, vai para 100. Que Deus fantástico é esse? Deus, quando te dá algo, Ele já provê dentro daquilo o que você vai dar para Ele de volta. Porque Ele poderia te dar 30, te dar 60 e te dar 90. Aí Ele não dá 90, porque o 90 é para você. Para não mexer no que é o teu, Ele te dá 100. Então não roubo dele. Entendeu por que é roubo? Porque a sequência era 90. É o que você fica. Só que os meus 10 favorecem uma sementeira para a próxima colheita que eu preciso. Eu não prospero dizimando. A minha prosperidade não parte do dinheiro que eu recebo, porque senão se eu ficar desempregado, acabou. E eu creio que todos vocês viveram provisão no tempo de pandemia. Porque Deus não se lembra de dízimo, se lembra? Ele se lembra de todas as suas ofertas. É a oferta que destrava a próxima colheita. Porque você está dizimando, você está simplesmente dizendo: eu reconheço que o Senhor me deu. Mas quando você está ofertando, eu reconheço que Deus pode ampliar. Aleluia. Você entende que não é sua denominação que você está roubando. Não é o homem. Você está privando Deus de ser Deus. Por isso, vós me roubais. Como
é que eu vou tirar dinheiro de Deus? Você não tira dinheiro dele, ele não precisa do seu dinheiro. O que é que você tira? O privilégio de ver ele multiplicar o que ninguém pode fazer por você. É falta de fé, simplesmente. Aí a minha pergunta é, como Deus vai te confiar a verdadeira riqueza se você está se enganchando com 10%? Vocês estão comigo? Gente, eu não pensei que ia entrar aí, mas preste atenção no que o Espírito Santo me falou. Qualquer ataque do diabo contra a sua vida, que vai de encontro ao que Cristo já fez por você, não é um ataque simplesmente contra você. Este ataque está direcionado à verdade de Deus estabelecida na palavra, na qual você está sendo exposto, ou que já conhece. Paulo disse, depois que você recebeu iluminação, você enfrentou forte pressão de ataque. Quem já teve experiência com isso aqui? Rapaz, comecei a dizimar e ofertar, parece que o negócio piorou. Comecei a ser fiel no Senhor, no meu relacionamento, parece que a coisa está ficando pior. O que é aquilo? Um confronto contra o ataque direto, é um ataque direto à verdade revelada. Tu és filho de Deus. O diabo diz, se tu és filho de Deus, manda. Tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, te atira daqui para baixo. Um ataque direcionado à verdade revelada. Logos, beleza. Mas quando o rema vem, quando a palavra vem, o confronto de medo, de angústia, de coisas, como é que vai ser? Mas se eu der, vou ficar sem carro. Se eu der o carro, como é que eu vou andar? E o medo é o ataque que vem. Porque o diabo sabe que se você sair do barco e continuar andando sobre as águas, vai arrancar todo mundo que está no barco lá. Por isso que o diabo, quando viu Pedro andando sobre as águas, aumenta a força do vento. Aí Pedro começou a reparar na força do vento. O diabo estava preocupado não só com Pedro que saiu, mas se os 11 saem da água, que versículo seria aquele? Hein? Diga para o seu vizinho, ô meu irmão, saiu do barco, continue andando. Você não vai afundar se olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. O que é falar a palavra? É você vem aqui e o problema se levantou. Falar a palavra, sabe o que é? Colocar Deus na frente. Só isso. Você está enfrentando um problema de escassez e começa a dizer, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor é meu pastor. Você ativa a consciência de quem não deixa faltar nada. E quem vai enfrentar a escassez não é você, é a palavra falada. Então Paulo diz, fale a palavra a tempo e fora de tempo. O salmista diz, aplique a palavra na sua boca. Porque esta é a minha aliança, estará na tua boca. Quando você não fala, você não ativa a aliança e vai ter que jogar pedra para derrubar Golias. O que derrubou Golias não foi a pedra de Davi. Foi o que ele disse, hoje mesmo, o Senhor te entrega na minha mão. O que eu jogo agora, não faz diferença. Se é pequeno para derrubar um grande, vai derrubar. Porque a pedrada que derrubou Golias foi a do ribeiro. E ele pegou 5 pedras. E cada uma delas tem um nome maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu tenho certeza que foi a pedra com o nome Deus forte. Aleluia! Por isso que o diabo faz tudo para você ficar. Seja o que Deus quiser. Se Deus quiser fazer alguma coisa, ele é soberano, ele faz o que quer. Ele já fez. Vou dizer de novo, ele já fez. Fale com suas circunstâncias. Repreenda ela. Jesus chegou para uma mulher de febre e disse, febre, saia dela. A Bíblia diz que ele repreendeu severamente a febre. Imagina você lá olhando Jesus, eu estou ordenando você, febre, igual você repreende. Fique quieto, menino. Parou. Você vai ficar quieto e obedecer. Foi isso que Jesus fez. Ele repreendeu a febre. Ele disse, Senhor, tira
essa febre, Senhor, faz alguma coisa. E ele diz, eu te dei autoridade. Você não está usando ela, porque não está mais comigo. Eu tenho a chave, o carro é meu, mas minha chave não está comigo hoje à noite. Eu deixei com o irmão lá atrás. Então está com ele, tirar o carro, fechar o carro, ir para lá e para cá. E o que é que o crente faz quando Deus te deu as chaves? Pedro, eu te dou as chaves. E assim que ele deu a chave, ele deu um comando. O que você ligar na terra. E o que você desligar. O que você permite. A casa que você está morando hoje, é você se permitiu morar nela. O carro que você está andando hoje, é que você se permitiu andar nele. Eu não estou ouvindo muitos amém, né? Mas a palavra está caindo numa terra fértil. Não se permita ser pobre. Porque Deus já se fez pobre para você ser rico. Olha o que João 15:4 diz. Presta atenção nisso aqui. Pelo amor de Deus. Eu vou terminar aqui, faltam 2 minutos. Permanecei em mim. João 15:4 e 5. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, relacionamento, continuidade, diga, há poder na continuidade. Agora, presta atenção, se permanecerdes, quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá, esse ramo. Quem somos nós na história aqui? O ramo. Quem é Jesus? A videira. De quem o viticultor cuida? Ele cuida da videira. Ao cuidar da videira, ele cuida do ramo. Então, para a videira poder dar fruto, ele tem que dar poder à videira, ele tem que dar seiva. É a seiva que produz o fruto. Só que o ramo só produz se estiver ligado à videira. Então, o ramo não precisa fazer nada, a não ser estar conectado. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o que lê. Só em ler, você é abençoado só em ler. Então não tem nada a ver com o que o ramo, imagina o ramo, vamos, esse ano vamos dar mais fruto, vamos conseguir, nós vamos conseguir. Cortado da videira, conectado na videira, não é nele, é a videira quem libera a seiva. O projeto é todo da videira. O projeto de você ser grande é da videira, de você ser um sucesso é da videira. A capacidade para você ser extraordinário vem da videira, só precisa estar conectado. Agora, quando dá fruto, tem uma coisa que ele vem e poda. Qual o propósito de podar? Para que produza mais fruto ainda. O que é que ele poda? Ponta de orgulho, ponta de vaidade, pensar foi porque eu orei muito, eu estou jejuando demais, eu estou estudando muito, e agora as pessoas estão reconhecendo, eu estudei linguística, eu estudei hermenêutica, exegese, eu faço aquilo, rapaz, aí comecei a sair mais no Instagram, meu Instagram foi de 10 para 100 mil, foi de 100 mil para 1 milhão, e agora todo mundo me chamando, e eu vou me desconectando, deixo de meditar, deixo de orar, deixo de buscar Deus. Eu já conheço muitos versículos, mas lembra, nunca posso deixar de ir na fonte. Você pode ter quantas torneiras quiser na sua casa, mas só existe uma fonte de entrada. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Josué, você quer que eu seja com você como eu fui com Moisés? Sim, Senhor, medite. Você tem que meditar de dia e de noite. Deus não quer outra coisa sua, a não ser relacionamento. 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 Relacionamento.
E tudo que o diabo tira de você é relacionamento. Com pressão, perseguição. Você é rico, é perseguido. Você é pobre, é perseguido. Você é famoso, é perseguido. Você não é famoso, é perseguido. Então, tudo isso não para. A questão é, que vida você está vivendo? Por isso que ele diz, vai ter perseguição, angústia, com fome, vai ser tudo isso. Em todas elas você é o quê? Porque vencedor é quem conquista, mas mais que vencedor é quem recebe a vitória de quem conquistou sem ter lutado. Em João 19:30 diz assim, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Acabou. Você entende? Acabou. Aí a Bíblia diz assim, os mortos ouvirão a sua voz e vão ressuscitar. Quando Jesus disse, está consumado, a Bíblia diz que os sepulcros se fenderam e muitos dos santos que haviam morrido ressuscitaram. Agora, quem estava morto ouviu a voz e quem está vivo não está ouvindo. Não é interessante? Eu estou dizendo a mesma coisa que ele disse. Está consumado. Eu estou lendo o que está na palavra. Está consumado. Então, ninguém assenta estando em luta. Para Jesus ter se assentado, é porque a guerra, a luta, não lute para ser, porque Deus já fez você ser. Você é. Diga, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Então, em vez de lutar para conquistar, aceite que é seu. Em João 3,30 diz, convém que ele cresça, que eu diminua. Que é isso? Eu me torno miserável. Não, ele só cresce se eu entender quem ele é. E dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não pode ser eu e ele. Ele faz, eu digo, agora Senhor é comigo, deixa comigo. Não, é ele em mim e eu nele. Esse é o mistério que estava oculto. Primeiro ele estava fora, depois ele estava sobre, por último ele está dentro. Se fora ele fez o que fez, se sobre ele fez o que fez, imagina. Diga para o seu vizinho, você carrega ele dentro. Agora com privilégio, escuta isso que eu vou dizer. Abraão não carregou, Isaac não carregou, Elias não carregou, Davi não carregou, Salomão não carregou, mas você carrega ele aí. Você carrega o maior. Agora, você carrega ali dentro, tendo consciência de quem é ali dentro, ele vem sobre. Quando você enfrenta um problema. E aí o diabo olha para você e corre. Você diz, está vendo aí? É porque ele surgiu aqui, ó. O maior, você não viu, mas o maior que estava dentro faz assim, ó. Aí o diabo não vê você, vê ele. Porque ele esconde você em Cristo, meu Deus. Já que o riso é do Espírito, quando você está rindo, quem está rindo? E por que ele está rindo? Porque ele sabe que aquilo foi vencido. Por isso que a alegria dele é sua força. Fé é uma força. Estão comigo? João 14:19. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Já não é mais a nossa vida, é a dele. E a vida dele não é endividada. A vida dele não é de doença, problema. A vida dele é chamado abundância.
Diga para o seu vizinho, se recuse a viver menos do que uma vida abundante. Diga para ele, se recuse. Hebreus 4 diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar. De entrar. Você não entra se a porta não está aberta. Mas a promessa foi deixada para você entrar. Por que você não entrou ainda? Naquela casa que você sonha. No carro que você sonha. No ministério que você sonha. Na cura que você deseja. Porque a promessa foi deixada para você entrar. Agora, se você não está entrando, de quem é a culpa? Quem já teve uma visita na casa dele? Pode entrar, pode entrar. Não, aqui está bom. Não. Entra, rapaz, entra. Não, aqui está bom. Muitos crentes estão fazendo isso. Já que a porta está aberta. Já que ele abriu a porta. A Bíblia diz, entra como? Com ousadia. Com intrepidez. Para dizer, obrigado é meu. Obrigado é meu. Obrigado é meu. O que dá as coisas para você é a aliança. É a aliança que dá direito a você possuir. Sem aliança, qualquer possessão é ilegal. Aleluia. Escuta isso. A promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós, diga a nós, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Então nenhum de nós podemos dizer, Deus abençoou Abraão. Abraão era rico, Deus abençoou eles. Foi dado a nós como deu a eles. Então se ele foi extremamente rico, não, peraí. Nós temos um carro, correto? Você liga o ar-condicionado, todos que estão dentro. É para todos. Não, o carro é meu, o ar é só para mim, não. Ligou, todos. Todos. Eu gosto daquele bicho no talo. Mas depois eu tenho que baixar por causa da minha linda. E às vezes alguns que vão atrás. Mas se eu andar sozinho no carro, quando eu saio, a orelha está gelada. E a Bíblia diz que este é o refrigério. De descanso alcançado. Cansado de quê? De lutar para ter. Aí você entra no descanso assim, ó. Meu Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Presta atenção. Porque a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com ele. Mas a palavra que ouviram, vocês estão ouvindo palavra aqui, vocês vão ouvir palavra amanhã, vocês vão ouvir palavra domingo de manhã, mas não aproveitou. Por quê? Não misturou. Tem que misturar com fé. Fé dá graças. Fé sai do ambiente negativo para o positivo. Fé louva antes de ver. Fé se comporta. Se não houver a ação correspondente. Olha, eu ajudei meu tio uma vez. Ele foi fazer um serviço de pedreiro. Ele não era pedreiro, mas ele sabia fazer. E ele disse, meu filho, faça o traço de massa. Aí eu coloquei areia, coloquei cimento, tudo pozinho, né? O pó de areia, o cimento é um pozinho, tal. Aí eu fiz uma roda e coloquei água dentro. Água, tudo mole. Tudo fácil. O outro fazia assim, ó. Você soprar o cimento ali. Mas quando eu comecei a fazer o traço, de repente a água entrou na terra, a terra entrou no cimento, e eles foram se misturando. Então nós pegamos aquele traço e ele conseguiu montar a parede, para derrubar aquela parede depois. E eu lembro que ficou um bolo assim de cimento, ficou no chão. Aquilo ressecou. Rapaz, para tirar aquilo depois, eu coloquei lá, eu sabia que era areia, eu sabia que era cimento, eu sabia que era água, mas estava misturado agora.
deixou de ser tudo para ser cimento. Agora imagina Cristo, o Espírito, a palavra e você sendo misturado pelo Pai. O diabo não sabe que hora, se é você, se é Jesus, se é o Espírito. Estão comigo? A palavra falada com fé na sua boca tem o mesmo poder do que na boca de Deus. Aquele cimentinho no chão era o mesmo que estava segurando aquela parede. Era o mesmo, pastor. Presta atenção. Nós, porém, que cremos, entramos. Oh, eu gostei disso. Depois, lê em casa o capítulo 4 de Hebreus. Porque tudo que ele fala é para você entrar no descanso. E o descanso é crer. Estão comigo? Você está lá lutando para pagar uma conta, junta para cá, junta para lá, pede dinheiro, faz isso. Aí você fala com alguém que pode, e alguém que pode te ama e tem condição. Aí diz para você, manda teu Pix. É tolice continuar se preocupando. Mas a questão toda do descanso é que você conhece quem te pediu o Pix. A única coisa que Deus te pede é descansa. Me dê um sol maior aí, por favor. Ah, como eu amo isso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, versículo 10, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Vocês entenderam? Quando Deus finalizou, ele descansou. Você creu? Descansa igual ele descansou da dele. Quando Jesus assentou no trono, ele descansou. Aí um crente adoeceu. Aí Jesus diz: Pai, me manda de novo na terra. Eu tenho que ir lá, morrer por ele de novo, para que ele seja curado. Você acha que ele vai fazer isso? Ele está aqui, ó. Está feito. Eu creio no que eu fiz. Sérgio creu no que eu fiz. Sérgio recebeu. Ele era pobre, mas creu que eu o tornei rico. Uau! É a maneira que eu alegro ele no trono. Estão comigo? Versículo 11. Esforcemo-nos, pois. Esforcemo-nos. Se tiver que ler a Bíblia 10 horas, leia. Leia. Se esforce. Não para conquistar, para entrar no descanso. Já está feito. Seu milagre está feito. Sua cura está feita. Sua redenção está feita. Sua provisão está feita. Seu ministério está feito. Seu sucesso está feito. Não lute para entrar em nada. Só se esforce. Nem para lutar, é só se esforçar. Sabe, quantos aqui vão ler a Bíblia e dar sono? O sono vem na hora. Esforce. Vai ler 1 hora. Obrigado. Esforce para entrar no descanso. Se esforce. Vou orar um pouquinho mais. Vou te adorar aqui, Senhor. Vou te adorar aqui. 4:30 da manhã todo dia, dos últimos 6 meses para cá, Deus me acorda. Até que eu entendi. Ei, me adora. Só isso. Adoração é relacionamento. Quando você adora, você se deleita nele. E a Bíblia diz: se você se deleita, ele satisfará o desejo. Para de pedir e aprenda a se deleitar. Aprenda a levantar suas mãos e dizer: eu te amo, Senhor.